Já estamos de volta. O Band Eleições de hoje discute o tema infraestrutura, propostas e soluções. O nosso entrevistado é o arquiteto e urbanista John Silveira. Segundo o IBGE, Goiás tem 12 favelas, 7 na capital, 2 em Anápolis, 2 em Novo Gama e 1 em Valparaíso. Nesses locais vivem 2.400 famílias. Parece pouco, mas é um número que preocupa. Preocupa, está relacionado com aquele problema da habitação, do déficit habitacional, está envolvido com as políticas de governos em relação, por exemplo, a uma tendência hoje, principalmente em Goiás, de trazer contingentes habitacionais, populacionais para a região metropolitana. Aconteceu isso em Goiânia com força, desde a tal Vila Mutirão, aquela ocupação da região noroeste, Vila Fim Social e outros loteamentos, outros programas de moradia de interesse social no decorrer do tempo. Ocorreu fortemente também no entorno de Brasília, já acontecendo hoje em próximas regiões metropolitanas de Anápolis. Então é preciso que os planos diretores eles se atentem também a essa questão, porque as cidades elas têm que ter um limite de crescimento. Se pensar numa cidade, numa cidade sustentável, ela tem que passar por planejamento. E aí você tem o adensamento urbano com uma limitação de ocupação. Não se pode crescer a qualquer tamanho, a qualquer contingente, né, sem nenhum controle. Então é preciso que os planos estabeleçam, e mais do que isso, aquilo estabelecido nos planos diretores sejam cobrados, né, pelo legislativo, seja cumprido pelo executivo, e a sociedade também que está fazendo a sua parte de cobrar essas questões. Professor, agora a gente vai acompanhar uma reportagem que fala de um outro grave problema brasileiro, que são os lixões a céu aberto. Por lei, até agosto de 2014, os lixões não poderão mais existir. Terão que dar lugar a aterros sanitários, mas apenas 4% dos municípios goianos se adequaram. Vamos ver. Goiânia possui um aterro sanitário há 19 anos. Por dia são coletadas, em média, mais de 3.000 toneladas de resíduos sólidos. Logo, será utilizado o novo aterro. A área atual já não suporta mais uma forma adequada de estar dispondo desses resíduos. Então, Goiânia corre um sério risco de não ter local para a disposição dos seus resíduos se esse ano ainda, né, nesse período seco, de baixa precipitação pluviométrica, não for feita a ampliação da área de disposição do lixo lá no aterro sanitário. Apenas 4% dos 246 municípios do estado de Goiás têm aterro sanitário. A falta de saneamento básico para uma população é um fator agravante de doenças transmitidas por vetores produzidos nesses ninhos, né, nesses nichos aí de proliferação de vetores que transmitem doença. Além desse fato, a possibilidade da contaminação do lençol freático, contaminação das águas, dos cursos d'água pelo escoamento, carregamento de material, carregamento de líquido do lixo, que é o chamado chorume, atingindo esses mananciais, inviabilizando o uso das suas águas para a irrigação, dessedentação de animais, para o próprio consumo humano, área de lazer. O armazenamento adequado do lixo produzido nas cidades é obrigação de cada prefeitura. 96% dos municípios goianos não possuem aterro sanitário. O lixo é jogado em local inapropriado. Isso significa que o lixo comum é misturado com os resíduos hospitalares. Está sendo feito para mudar essa realidade no estado de Goiás? É uma lei federal que estabeleceu que até esse ano de 2012, agosto de 2012, os municípios tenham que ter, né, seus planos municipais de resíduos sólidos. A partir desse planejamento, eles têm até 2014 para eliminar essa forma de disposição inadequada. A gente acabou de ver aí, 4% dos municípios goianos têm aterro sanitário, é um número muito pequeno. É pequeno, é pouco, não é uma situação diferente no Brasil. A geração de resíduos sólidos no Brasil é muito grande. A falta de atenção para esses locais de envio desses resíduos, na maioria das vezes, Goiás também mostra o exemplo, é pouco. E pensar essa questão do resíduo sólido como uma questão maior, não é só o local que vai acomodar esses resíduos, que já em si um grande problema, uma grande demanda para os órgãos públicos, para o governo, mas também o processo de geração, que talvez o mais importante é o processo de geração e a responsabilidade de cada um, né, nessa questão da geração, da triagem, da organização desses resíduos. Enfim, né, é preciso pensar quando você vai comprar alguma coisa, é preciso a sociedade exigir também maiores responsabilidades dos fabricantes. Nós temos recentemente, aí, por exemplo, a questão da sacola do supermercado,
Já por obrigação, todos os municípios deveriam coibir, dificultar com os supermercados a estar fornecendo essas sacolas, uma dificuldade tremenda pela própria população em aplicar isso, né? Coisas que a gente vê que já são resolvidas em países europeus como a Alemanha, mesmo Espanha. Há 30 anos atrás, 20 anos, a gente fica debatendo coisas como, por exemplo, a necessidade do cidadão levar ao supermercado sua sacola de pano para evitar esses plásticos que normalmente vão ser problemas, né, de resíduos e aí um problema maior ambiental, um passivo ambiental. Então, eu acho que é um problema que não é importante estar direcionando a responsabilidade só para o governo, né, ou para os órgãos públicos. A sociedade como um todo tem responsabilidade com isso. Cada vez que você gera um resíduo, você tem um pacto com o destino, com a solução daquele problema. E eu acho que isso aí o governo tem um papel também de fomentar esse trabalho, essa discussão de educação ambiental, fazendo com que a sociedade ela age, né, ela venha agir de maneira positiva no sentido de resolver num curto tempo esse problema que ainda é sério no Brasil. Faltam aos municípios dinheiro ou vontade política para construir os aterros sanitários? Existem várias formas, inclusive iniciativas privadas que já propuseram aí a vários prefeitos ajudar na construção desses aterros, né, nesse trabalho dos resíduos. Então, falta um pouco de iniciativa, né, por parte, e assim, eu acho que talvez a União e o Estado, mais do que os municípios, fazer o seu papel também de direcionar recursos, direcionar auxílio técnico, né, possibilidades para que muitos municípios, às vezes, sem uma equipe técnica, com dificuldades de gestão em si, né, aí eles não possam estar resolvendo esse problema diretamente. Então, nesse sentido, sim, o papel do Estado e da União, eles são fundamentais, porque são eles que teriam que oferecer essa estrutura para os prefeitos. Outra questão de infraestrutura básica é asfalto. Em Goiânia, 95% dos bairros têm asfalto nas ruas. Em Aparecida de Goiânia, 70%, segundo a prefeitura. E no interior do estado, nas outras cidades do interior, o problema é mais grave. Você vê que é o sonho de todo mundo, ter asfalto na porta de casa. Em termos de número, é positivo. Você vê um número bom de pavimentação em relação às vias urbanas. Porque ele dá voto. O político em Goiás, pelo menos, descobriu que o maior elemento motivador de voto é o tal do asfalto. Agora, esquecem eles que o asfalto ou a rua pavimentada, para ela ser pavimentada decentemente, ela precisa antes prever a implantação de uma estrutura básica necessária, aquilo que a gente estava falando, a rede de água, a rede de esgoto, a eletrificação subterrânea, que é essa questão de tanto fio aéreo passando no meio de árvore, passando no meio das casas, tem que acabar um dia. Nós estamos no século XXI e esse amontoado de fiação aérea, perigos, pessoas com problemas morrendo, né? E as pessoas sem pensar a cidade, a vida no século XXI. Então, toda essa estrutura, ela tem que ser prevista antes do asfaltamento, que é o de menos. E outra coisa, se percebe que o nível, a qualidade de asfalto, de pavimentação em nossas vias é de péssima qualidade. Péssima, 2 centímetros de betume, sem nenhuma camada de concreto. Então, pouco tempo depois de entrega aquela obra, você vê os problemas de buraco, de buraqueira, né, de recapeamento e dinheiro público investido novamente. Por isso que no período chuvoso fica tão cheio de buraco a cidade? Porque a preocupação é de inaugurar tantos metros, tantos quilômetros de asfalto para ganhar mais voto, né? Então é preciso aí também o Ministério Público e a sociedade reparar. Outra coisa, exigir e perceber que é importante a participação dos técnicos competentes diretamente no governo, não necessariamente como vereador, como prefeito, mas pelo menos diretamente à frente dos órgãos técnicos, dos órgãos responsáveis por essas ações que envolvem todo esse trabalho técnico de infraestrutura que a gente está discutindo agora. Se você colocar um leigo lá, obviamente ele vai ter dificuldade de conduzir aquela obra. O senhor estava dizendo que em muitos bairros, eles fazem um asfalto, mas não tem aquela infraestrutura básica, por exemplo, o saneamento, a água tratada ali embaixo, depois tem que quebrar tudo de novo? Exatamente. E aí, déficit, né, dinheiro público sendo jogado fora, mais dinheiro público a reverter, ou seja, tem que ser rigoroso. E isso é uma questão técnica óbvia. Não é o papel do poder público fazer a obra em si, ele pode terceirizar e normalmente faz essas terceirizações. É importante e necessário que ele cumpra o seu papel de fiscalizador e de respeitar, né, o recurso público, porque um serviço mal feito significa perda de dinheiro, jogar dinheiro no ralo. Agora, o plano diretor, aqui em Goiânia, por exemplo, já tem plano diretor, mas ele
trouxe, de fato, mudanças significativas, práticas, no dia a dia da cidade? Goiânia é um exemplo de cidade planejada, já nasceu sob as rédeas de um plano diretor eficiente, o plano do Atílio Corrêa Lima e modificado pouco pelo engenheiro Armando de Godoy, e decorreram depois disso, mas sim planos diretores. Não falta plano diretor, não falta ideia de planejamento na cidade. O que falta em Goiânia é o papel de gestão pública, de fazer cumprir essas diretrizes de planos diretores. Infelizmente, na contramão de uma cidade sustentável, que Goiânia nasceu, por exemplo, né, a ideia de uma cidade sustentável, organizada, planejada, veio na contramão a força do capital imobiliário, a ganância em ganhar dinheiro, loteamentos, vazios urbanos, prédios crescendo para o céu a torto direito, que não para mais de crescer, a cidade crescendo para os horizontes. Então, uma cidade que está à mercê do capital imobiliário, né? E a gente vê, às vezes, eventualmente, o próprio mandato de um prefeito à mercê dessa força do capital empreendedor imobiliário, né? É preciso ter a força, ter a participação desses empresários no nosso processo de crescimento, mas é importante também fazer o papel do município no sentido de a cidade para todos. A cidade não é e não deve ser dos empreendedores. Professor, as eleições estão chegando e eu queria que o senhor desse um conselho para os eleitores. O que fazer para escolher corretamente os seus candidatos? Pesquisar o passado? Qual a orientação básica? Bom, basicamente, pelo menos em relação à nossa discussão de hoje, que é essa questão da capacidade de discernimento, de conhecimento das questões técnicas, das questões de infraestrutura, do ordenamento do território, do ordenamento da cidade, né? É aquele cidadão, aquele candidato que tem a responsabilidade ao longo de sua história, como político ou não, às vezes ele está começando a política agora, mas ter essa responsabilidade de ter um envolvimento e um comprometimento com essas questões técnicas. Se ele for arquiteto, se ele for engenheiro, ou se ele tiver um relacionamento direto com essas questões, isso vai ajudar, com certeza, o comprometimento desse político em relação ao futuro daquela cidade. Pesquisar o passado do político também é importante. Basicamente isso, começa por aí. E, naturalmente, o presente. Ele pode ter sido ruim e ter melhorado ao longo da sua história, da sua trajetória. Ok. Muito obrigado pela entrevista. O Band de Eleições de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira, depois do CQC. Uma boa noite para você.